Fala galerinha, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse novo projeto que surgiu através da Liga do Emagrecimento, né? O nosso reality show que a gente fez, né? Eu, Werner, toda uma equipe aí. E o LigaCast vai trazer para vocês histórias inspiradoras de pessoas que estão conseguindo superar as adversidades, conseguindo combater a obesidade, conseguindo emagrecer diante de inúmeras dificuldades, diante de inúmeros fatores que você deve estar passando por isso agora, nesse momento que está assistindo esse vídeo. E a gente vai trazer pessoas que vão inspirar vocês a virar a chave, vão inspirar vocês através das histórias deles. E eu tô aqui, esse projeto é um projeto junto com o meu parceiro Werner Roberto, né, que está aqui. Werner, queria que você se apresentasse aí. Antes de mais nada, queria logo dizer que ele foi um dos caras que mais se dedicaram à Liga do Emagrecimento, que fizeram realmente as pessoas se transformarem, né? O Werner abraçou a causa. E eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o nosso projeto do LigaCast que está começando hoje. Vamos embora. E vamos tocar bala nisso aí, que o negócio é bom. Vamos embora. Uma satisfação enorme estar participando desse novo projeto, o LigaCast, vindo de uma ramificação, uma vértice ali do Liga de Emagrecimento. Como você bem disse, eu sou Werner, profissional de Educação Física, né? A gente vem nessa luta contra a obesidade, é uma batalha, é uma guerra. Foi tudo muito maravilhoso na Liga do Emagrecimento, vão vir muitas coisas boas ainda. Esse só tem a acrescentar e abrir o olho da população acerca do que é a obesidade e do mal que ela causa na população. A gente vem trabalhando ao longo dos anos para combater a obesidade. E números são muito importantes quando a gente fala disso. A gente pode ver números, por exemplo, comparando com fumo, cigarro. A gente se preocupa tanto com o uso do cigarro, tanto com a nicotina. É 1 bilhão de pessoas hoje que consomem cigarro. Só que são 2,6 bilhões de pessoas com excesso de peso. Então, quem está prejudicando mais a população hoje? Que doideira, né? É um É, ponto forte. é um ponto forte. Completando aí o que você está falando, né, saíram alguns estudos falando que pessoas que entram em programas de emagrecimento desistem 2 vezes mais do que em programas de parar de fumar. Né? Completando aí o que você Difícil. está dizendo. Então, tem mais gente com excesso de peso no mundo e elas desistem mais de programas de emagrecimento. Você vê o quanto é difícil, Uhum. né? Você ter uma aderência, né? Você ter uma continuidade a um programa. Então, por isso que a gente está trazendo pessoas que vão gerar inspiração porque continuaram, né? Se determinaram, tomaram Isso. a decisão de emagrecer. Isso. O foco do LigaCast não é a gente trazer outro especialista e debater aqui sobre emagrecimento. Isso eu acho que a gente já tem diversos. Inclusive, tem outro projeto também, seu, O que trata Emagcast, o né? EmagCast, que trata disso. Isso. O nosso objetivo aqui é trazer pessoas reais, comuns, como qualquer um que está assistindo e nos ouvindo, que estão passando pelo processo de emagrecimento, estão vencendo, pessoas que já venceram e continuam na luta, porque a obesidade é uma doença crônica e não existe ex-obeso. Existe um obeso em tratamento. Exato. Isso é bom ficar claro. Até o André Marques, ele postou alguma coisa esses dias, né? Falando que ele passou por todo o processo de cirurgia bariátrica e agora ele reganhou 7 quilos. Porque as pessoas precisam entender o seguinte: dentro do programa de emagrecimento vai ter reganho. Só que Isso. esse reganho ele vai ser significativo ou não. Então, para o André Marques, ele ter recuperado 7 quilos de tudo que ele perdeu, já está incomodando ele. Ele deu uma Ah. entrevista, então, para as pessoas entenderem também como é o processo, que o processo não é linear, né? E a gente tem que levar em consideração também que eu vi esse vídeo dele e também pude ver alguns comentários acerca desse vídeo da população. Sim, E muitos diziam, aí tem mais de 7 quilos, fazendo uma crítica para ele com o vídeo. E a gente tem que sempre pensar, o volume de 7 quilos de gordura é diferente de um volume de 7 quilos de massa magra. exatamente. Então, numa medida com a régua, a gente vai ver um volume muito maior em aparência, em visual, de Uhum, gordura do que de massa magra. Então, por isso que as pessoas passaram a jogar ele dizendo que foi muito mais. E, exato. na verdade, 7 quilos faz uma diferença gigante se for 7 quilos de gordura. Então, é um volume enorme. É um peso morto, né? Um peso Exato. disfuncional, né? Só para ficar claro, né, para a população,
para vocês entenderem o que é esse excesso de peso e a partir de que número se dá. É uma equação simples, peso e altura, onde a gente tem um número e esse número, a partir de 25, a gente já tem um excesso de peso. Então, quando a gente parte para a obesidade, a gente está falando de um número acima de 30 nessa equação. Então, é a partir dessa medida, não só dessa medida, vale a pena salientar, tem medida de perimetria de circunferência abdominal, tem do RCQ, que é a relação cintura-quadril, mas, para ficar mais simples, para que a gente tenha um norte, vamos focar primeiramente no IMC e ficar atento a esse número. E tem projeções aí de quanto a obesidade vai crescer daqui para 2029, né? Então, se fala que a população brasileira vai ter 30% de pessoas obesas até 2029, obesas, classificadas em algum grau de obesidade. E já tem mais de 50% da população brasileira que está acima do peso, ali, como você falou, no IMC, acima de 25, entre 25 e 29,9. Eu tenho até alguns números que eu colhi, né, a nível de informação, e tem um site muito legal, que é da World Obesity, que é uma fundação, um órgão, vamos dizer assim, que ele funciona apenas para tratar de obesidade. Ele lança sempre uma diretriz, uma cartilha, e a cartilha dele tem uma projeção até 2035. Até 2035, o nível de obesidade mundial é de 4 milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Isso aí traz para a gente 38% da população mundial. É muita gente. Muita gente. Só aqui no Brasil, eu estou com o número aqui na minha frente, acima do IMC, acima de 25, a gente está falando de 55% da população. Isso no Brasil. Para quem é de Recife, vamos falar de Recife, né? Recife hoje, né, segundo dados da ABESO, tem 25% da população classificada em algum grau de obesidade, incluindo homens e mulheres. Então, a gente tem um problema, está instalado. A gente tem um problema que causa um número absurdo de gastos para os cofres públicos, né, com internações, com medicamento, com tudo. E, infelizmente, a gente não está sabendo, né, enquanto profissional de saúde, na maioria das vezes, não está sabendo lidar com esse crescimento, porque a gente ainda está naquele modelo de faz treina, faz dieta, que você consegue alguma coisa. E não é isso. Não. O jogo é muito mais além, que foi o que a gente fez na Liga do Emagrecimento. Se fosse né? isso, eu acho que já tinha resolvido muito o problema da obesidade, né? Porque tem muito personal, muito nutricionista. Exato. E tem muito obeso, então a conta não está fechando. Seria uma ciência exata, né? Tira aqui, bota ali e tá tudo resolvido. E tá tudo resolvido. Tratando disso, a gente tem a Abeso. A Abeso, eu acho que quem trabalha nessa área conhece todas as informações que a Abeso tem. E eles lançaram também uma diretriz sobre a obesidade e o preconceito, a forma como as pessoas veem o obeso. E são números muito alarmantes de como as pessoas se veem ao entrar em algum local, como elas se sentem julgadas, como a sociedade vê ela. Fora, quando você fala de custo, o quanto é gasto com essa população em termos de saúde. Enquanto isso se torna um obeso, se torna diabético, hipertenso, cardiopata. Então, a gente está falando de diversas problemas de saúde que se derivam da obesidade. É você pensar num polígono. Você pensa ali no hexágono. Então, cada vértice daquilo ali é um problema. E o centro do hexágono é a obesidade. Então, tudo que envolve gasto sai dali da obesidade. É muito complexo. Tem um estudo que ele mostra o seguinte. As mulheres, né, no Brasil foi feito um estudo com um recorte da população. As mulheres, elas geram um gasto maior, né, com a saúde, no caso, com medicamento, internação, mas é porque as mulheres procuram mais os médicos. Então, quando elas procuram, tem um diagnóstico e existe, obviamente, todo esse processo de paga internação, paga medicamento. E os homens, eles só vão procurar o médico nas últimas, quando estão já morrendo ou quando estão ali com a apneia do sono, falando das questões da obesidade, quando estão com a dor no joelho que não suportam mais. Isso. Enquanto as mulheres, elas vão buscar ali praticamente todo mês ou a cada 45 dias. E por isso que elas se internam mais, por isso que elas gastam mais. Então, a gente tem um problema que é um problema latente de saúde pública mundial e que a gente precisa entender cada vez mais profundamente como tratar. E, obviamente, quando a gente traz pessoas que já superaram um monte de fatores aí, um monte de etapas
dentro desse tratamento da obesidade, fica mais fácil para a gente orientar, através, obviamente, do que essa pessoa vai contar para a gente, e também motivar e inspirar essas pessoas. Que às vezes estão em casa, estão dizendo assim, caramba, eu não consigo. Eu já joguei a toalha ali, né? E quando a gente traz pessoas que estão superando, a gente consegue dar uma pílula ali de motivação para essa pessoa. Vitória gera vitória, né? Vitória gera vitória. Vitória gera vitória. Então, quando a gente tem um ciclo de vencedores, é mais fácil fazer outra pessoa vencer. Exato. Porque você, que trabalha muito com comportamento, sabe que o comportamento que é adotado pelo indivíduo e pela família do indivíduo, ali do obeso, vai definir muito do que vai ser o futuro dele. Assim como já definiu lá no passado o que seria do futuro. Exato. Então, estar atento e estar próximo de quem já conquistou algo é fundamental. Ou pelo menos ver, né? Porque você falou de ambiente aí. Na maioria das vezes, o obeso ele está dentro de um ambiente que não é favorável para ele. O ambiente onde as pessoas dormem mal, comem mal, tem tempo de tela, às vezes tem paladar infantil, tudo é através da comida. E aquele cara ali, ele tá, né, uma agulha no palheiro ali, perdido, porque todo mundo tá comendo muito, tá tendo maus hábitos e o cara tá ali tentando emagrecer. E às vezes ele desiste porque ele vê todo mundo fazendo uma coisa e ele sozinho ali sem apoio, sem uma rede de apoio, então ele vai lá e desiste. É bem complicado porque a família às vezes não entende o processo, né? Acha que você pode se controlar só, que isso... E geralmente isso vem acompanhado de uma ansiedade, isso vem acompanhado de uma depressão, de um problema de um relacionamento, isso vem de um problema de trabalho, um problema financeiro. E aí a gente tá falando de... Para você ver como a obesidade, até para definir ela, é difícil. É mais difícil. complexo, né? É muito complexo porque... Qual é o motivo de você ser obeso? Por que você é obeso? Defina a obesidade. É muito complexo. É complexo até para quem está obeso, né? Para quem está obeso. Para o obeso. profissional e para quem está obeso. Se você pergunta como você chegou? Não sei. Não sei. O cara não sabe. Não sei. Eu era assim, de repente eu estou aqui nesse ponto. Então, como a gente trata isso? E como você falou de sono, o sono controla vários hormônios, né? E dentre eles, os hormônios principais nessa questão até de inflamação, para obesidade, controle de apetite, etc. Então, a gente ouve e vê muita história de pessoas que não conseguem dormir bem. E às vezes a pessoa diz, mas eu não me alimento mal, eu até faço uma prática de exercício, mas eu não durmo bem. E só esse fator já pode ser um fator desencadeador assim, de problemas para gerar a obesidade. Então, eu acredito que a gente vai aprender muito com as histórias reais, com os relatos das pessoas que vão vir até a gente aqui, vão ficar conosco. Obesidade real, né? É obesidade como ela é, né, meu irmão? Não vai ter aquele mimimi de... Não, eu fiquei obeso porque eu comia doce, eu fiquei obeso porque... Não, eu fiquei obeso porque eu não sei que eu fiquei, mas eu tô lutando, meu irmão. Exatamente. Eu tô lutando. A obesidade bate de um lado, eu bato do outro, e a gente vai vencer. E como profissionais aqui, a nossa missão, acredito eu, que é guerrear a boa guerra contra a obesidade e sempre vencer. Exato. Porque no final das contas, se você tem uma rede de apoio, se você tem formação e se você quer chegar lá, não é fácil, nunca será fácil, mas a gente sempre vence. Exatamente. A gente vai trazer todo o episódio do LigaCast, a gente vai trazer algumas informações sobre a obesidade que é importante as pessoas entenderem, como você falou, né? Por que as pessoas chegaram lá, às vezes elas nem sabem. E a gente sempre vai trazer isso antes de apresentar o nosso convidado. Como a gente já trouxe alguns dados aí bem importantes, né? Eu acho que está na hora da gente apresentar o nosso menino de ouro. Menino de ouro, né? O cara que hoje é popstar. Pô, aí é famoso, viu? Famoso. Eu não quero nem falar algumas coisas aqui. Olha ele ali na tela, Faz isso não, olha o homem. Olha o homem. Emanuel Carvalho. O nosso Nenel. O nosso Nenel. E aí, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Pessoas que... Eu não tenho palavras, né? São pessoas que me ajudaram a entender um pouco da obesidade, do meu problema, da minha doença. E que hoje eu falo, eu renasci, eu sou outra pessoa. E continuo na batalha, porque não é fácil. Vocês deram os dados aí, falaram. Para vocês terem uma ideia,
Eu acho que não existe nenhum podcast falando sobre isso. Tem os especialistas, os profissionais, mas e os doentes, os pacientes? Eu ainda não vi, não. Tá Tá vendo, vendo tá vendo agora. agora? Tá vendo agora? Tá vendo agora? E Pra você é o você ver a carro-chefe. dificuldade, né? É, Episódio 01 com o Nenel. é. Nenel da Liga. Nenel da Liga, bicho. Tá famoso, hein? Tá famoso. Como é que tá tratando com a fama aí? Tá difícil? Fama? Olha aqui, fama. Eita, Não, na corrida o cara foi ovacionado. Caramba, tu parasse uma corrida, bicho. Tu parou Muito uma legal, corrida. muito legal. Qual a sensação? A sensação daquela saudação todinha? Não tem como descrever, não, porque é gratificante você ser notado não pelo seu tamanho, pela sua obesidade, mas pela sua força de vontade. Perfeito. Então, só faz com que a gente continue nessa caminhada, nessa batalha, nessa luta, né? Vamos recapitular aí, né? Porque tem gente que talvez não tenha visto a Liga do Emagrecimento. Então, a gente tá tratando aqui da corrida que o Nenel fez. A gente conseguiu em um dos episódios da Liga do Emagrecimento. Isso. Mais especificamente, a gravação foi exatamente no Dia das Mães deste ano de 2023, onde a gente foi lá na Federal, fez uma corrida massa. Fizemos 4 quilômetros, né, Nenel? Com muita garra, muita luta. Foi fácil? Não. Deu algum problema lá? Estourou só os 2 pés. Só. Mas mamãe e papai tava lá, o irmão tava lá. Tava lá, foi sensacional. A turma gritando lá, bora, Nenel! É. E o mais sensacional é que era uma coisa que eu achava que nunca ia conseguir fazer e que não tinha nem vontade de ir, né? E foi exatamente esse tratamento, né, da Liga do Emagrecimento e através do apoio de todos vocês e de você, né, Werner? Todos nós. Que chegou ali, fez o convite e na hora você fica empolgado, mas você já fica, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Remédio de doido é outro. Exatamente. E o que é que acontece? Eu não penso mais em parar, né? Boa, muito bom. Só para ficar claro aí quanto eram esses 4 quilômetros, só para a gente conseguir mensurar isso que era para tu. Certo. A gente tinha uma aula na praça, próximo à sua residência, e você ia de carro. Isso. Qual é a distância aproximada da sua casa? Menos de 700 metros. Menos de 700 metros. Eu não andava 5 minutos. Isso. Porque, além do peso, a cabeça, né? Muito problema, muita coisa. E a empatia do povo, né? Você... Empatia ou antipatia, né? Antipatia do pessoal, né? Não porque tinha empatia o pessoal. ninguém se coloca no lugar, Não, né? não, Só não. julga. Só julga o tamanho, as condições. É bem difícil. Deixa eu te perguntar, no primeiro episódio da Liga, tu falou que não ia em alguns lugares, Sim. porque você disse que em alguns lugares você percebia que não lhe cabia, Uhum. né, e que você ficava constrangido. Isso. Quanto tempo durou isso aí? Quanto tempo você ficou evitando ir para lugares? Como é que foi esse processo aí? Olha, evitando, eu acho que eu passei... Acho que antes da pandemia eu já não ia mais para canto nenhum. Acho que uns 5 anos. Que tu não saía, Não saía. Sobre praia, mais de 10 anos. que tu não vai, que tu não ia. Que eu não ia porque às vezes as pessoas que convivem com a gente até não entendem isso. Acha que é má vontade, acha que é falta de atenção, mas não é, cara. Você não se sentia bem. Não. E aí, como é que isso foi mudando? Mudando Como é que isso foi mudando? através da Liga do Emagrecimento, né? A Liga do Emagrecimento, os exercícios, as terapias, saber mais sobre o que você tem e até onde você pode ir. Ou seja, você não pode ir, você é infinito. Você tem onde ir, onde você pode chegar. Então, sem começar a quebrar as barreiras do que você é capaz e do que você pode fazer. Hoje tu enxerga que tem menos limites para tu, né? Não?
Hoje você acha que consegue, você acredita que consegue? Eu acho hoje que só depende de mim, Perfeito. da minha força de vontade. E minha força de vontade, se eu tinha pouca hoje, ela não tem. Você Tem não fim, sabe, né? não tem, é infinita. Eu lembro de algumas coisas que você me disse, né? Antes eu quero lembrar o pessoal, dizer ao pessoal que você é um jogador de handebol, você é um Uhum. atleta, você sempre se exercitou, você treinava, fazia musculação quando mais jovem, Certo. você é um cara que jogava, então você sempre foi ativo. Isso é Isso. importante deixar muito claro para as pessoas não pensarem, ah, mas o Nenel é obeso porque não fazia nada. Não, o Nenel, ele era muito ativo, inclusive mais ativo do que muitas pessoas que hoje estão no peso ideal, vamos dizer assim, dentro do Isso. IMC adequado. Desde adolescente que eu fazia musculação, eu jogava handebol. Era menino novo, né? Menino novo, Era o dia meu todo, amigo. dia Era o todo. dia todo. Era de manhã, tarde e noite no meio da rua. Não tinha carro, né? Só rua, Era só só rua, canelinha. só andar, jogar handebol, ir pra musculação. Chegava no top. colégio, rua também. Entendeu? Então eu Tá sempre, bom. sempre fui ativo. Muito bom. Mas aí é o assunto, né? A parte que vocês entendem. Por que chegou? Como Nessa você época, falou. tava pesado já tava acima do peso ou tranquilíssimo? Eu sempre fui gordo. Sempre fui uma criança obesa. Entendi, Mas não no grau que eu cheguei, né? entendi. Nessa época, tu lembra, assim, idade e peso, mais ou menos, que tu tinha nessa época? Idade e peso não, mas eu lembro de que eu fui participar de uns jogos escolares. Os primeiros jogos escolares que teve aqui na cidade do Recife, né? Porque era mais... Não era aberto. Então, o governo conseguiu promover os jogos escolares. Mas para a gente participar, a gente tem que fazer uma pesagem, né? Peso, altura e ter um requerimento, uma declaração médica que a gente podia participar, não sofria nenhum problema, né? E eu lembro que eu tinha 17 anos e eu tinha já 93 quilos. Eu com 17 anos eu já tinha 93 quilos já. Mas tu tem quanto de altura, né? Não? Eu tenho 1,81 m. É alto também. É alto. Então acho que 17 anos já foi o auge, né? Da minha forma, e o pessoal já dizia que eu era gordo. Quer dizer, você não percebia que você estava gordo. Não, até nas fotos que você vê hoje, mas é porque, né? O grau, né? Hoje para o que foi antes, né? E assim, era atividade constante. Mas eu já tinha problemas. Uhum. E hoje eu sei que eu tinha problemas. Porque depois da liga de emagrecimento, da terapia, das coisas que eu comecei a aprender, eu via que eu já tinha problema. Uhum. Mas só que eu só vim descobrir. Não sabia Eu tenho identificar, 17 né? anos. Só que não sabia identificar, né? Isso, comecei com 44 anos. Né? Foi quando eu conheci a liga de emagrecimento e comecei esse tratamento. Uhum. Não foi o primeiro, mas foi um que hoje eu entendo. Eu conheço. Entendi. E, assim, qual foi o momento que tu percebeu que, assim, cara, desandou mesmo, assim, tipo, ganhei muito peso. Que momento foi esse? E qual era o contexto, assim, da tua vida que tu tava? Vocês têm várias estatísticas aí, vocês falaram no começo do podcast. Como eu cheguei aqui? Tu não sabe. Porque as pessoas falam, tu tá engordando. Tu tá mais gordo. Mas você tá fazendo tudo que você fazia antes. Você come tudo que você comia antes. Ou até come até menos do que você comia antes. Era esse ponto que eu ia te perguntar, né, não? Entendeu? Mas vai vindo. E você não nota, pô. Tu, com relação à tua alimentação, que tu dissesse que nem mudou, às vezes até diminuiu, Uhum. mas em que perfil tu se enquadra, por exemplo, de alimentação? É aquele cara que come várias vezes ao longo do dia, mesmo que seja pouquinho? Não. É aquele cara que come muito de uma vez ou... Hoje é tanto faz? diferente, né? Hoje, mas lá atrás, Antes, né? Mas era um cara que passava de comer, do horário de comer, entendeu? Às vezes ficava o dia todo só tomando água, né? E quando ia se alimentava mal. Tinha profissão também, né? Isso. A profissão que atrapalhava. Taxista, né? Isso.
Porque você fica naquela expectativa. O cliente vai vir agora. Não vou comer agora, não. Vou passar da hora de comer. Depois eu como. Só que depois eu como e às vezes você passava 2, 3 horas do seu horário de se alimentar. E ali não é como hoje. Ali, na hora que eu for comer, eu como. Mas e aí? E quando A quantidade, também, né? a quantidade e a qualidade, né? E o sono? O sono. Era noturno, né? Trabalhava todas as noites. Eu passei trabalhando à noite mais de 15 anos à noite, direto. Trabalhando, Trocando a noite pelo dia. trocando a noite pelo dia, e às vezes algumas pessoas diziam assim, como é que tu aguenta? Oxe, menino. E eu não sabia do problema que eu estava adquirindo, né? Por conta da minha obesidade. E a pessoa fazia, oxe, tu dormisse não? Não, dormi não. Pra mim era o máximo dizer isso, que eu passei 24 horas acordado sem dormir. Era forte, tava forte. Tava né? forte. Quem nunca fez isso, né? não? Quem nunca, né? Pois é, passar 2 dias acordado, mesmo eu aguento, manda vir. Então, Vem. você sair para trabalhar na sexta-feira de manhã e só chegar em casa no sábado de meio-dia, dirigindo. E aí, como você tava falando no início, né, velho? Desregula o hormônio, o cara fica com mais fome, fica com menos saciedade, Isso. né? O cortisol também aumenta porque você tá sem dormir. O corpo, ele vai fazendo tudo para lhe manter acordado. E para manter acordado, ele precisa de energia, né? Aí vai estimulando sua fome para você comer mais e se manter ali naquele metabolismo basal ali. Eu tenho até alguns... E além de tudo, você, vamos supor, passar a noite todo dia acordado, aí se junta uma turma, aí diz, bora ali na padaria, compra tantos pães, compra mortadela, sanduíche, e tu vai lá e... Eu sei que tem um bolinho, eu sei que tem um bolinho aí também. É 3, 4. Eu sei que tinha um bolinho aí no aeroporto, eu tô ligado. Tinha, todo dia. Aí você vê a influência do ambiente, né? Isso, exato. Por isso que muitas vezes as pessoas que querem emagrecer, elas têm que se retirar de um determinado ambiente. Seja um ambiente familiar, seja um ambiente do trabalho, não é tipo pedir demissão. Mas naquele momento ali do lanche, o cara se afastar. Exato. Tem que fazer isso. E não é fácil, né? E não é fácil. Não é fácil. Antes de tu falar aí, Werner, só para ele completar, qual era o contexto? Quando tu percebeu, tipo assim, quando eu percebi, eu já tava com 20 quilos a mais. Qual era o contexto, assim, da tua vida? Emocional? Cara, eu cheguei o meu contexto emocional era o pior possível. Só para você ter uma ideia, acho que em 4 anos, eu acho, mais ou menos isso, eu engordei 40 quilos. 10 quilos por ano. 10 quilos por ano. E nesses 4 anos, o teu contexto emocional era péssimo? Péssimo, horrível. Na pandemia, pronto. Na pandemia, também. Veio mais 20 quilos. E aí envolve tudo, né? Envolve a questão de trabalho que teve que parar. Financeiro. Aí tem contexto familiar, aquele... Até o handebolzinho que eu fazia final de semana, acabou-se. Então, a pandemia foi um fator de ganho de peso, assim, e cabeça, né? Foi quando cheguei aquela história assim, vivo morto. Foi quando tu viu que tava no limite, né, não? Rapaz, na realidade, a gente às vezes até enxerga que é o limite. Que é o fim ali de você tá, né? Mas você ainda não entende isso. Entendi. Você enxerga, mas não entende. Enxerga, mas não entende. Entendeu? Você enxerga, mas não entende que você tem que tomar uma atitude. Eu ia falar um negócio aqui sobre a questão do sono e tal, uma coisa mais científica, uma coisa mais da área, e você domina isso com muita facilidade, que é a questão dos hormônios, né? Lá tal, leptina, TSH, grelina e tal. Mas eu vou deixar isso passar. Porque eu tô vendo aí o Nenel falando que ganhou 20 quilos aqui, 40 quilos ali e tal. Pouquinho, né? Bicho, tu ganhasse mais de mim já aí, fácil. Sim. Só nessa conversa agora, tu já tivesse um Werner aí já. Tá vendo? Não tive nada. Para com essa história aí. Eu tô dizendo, esse cara é cheio de resenha. A História. questão é o seguinte, a gente só falou até agora de problema mesmo. Certo. Mas vamos botar uma vitóriazinha pra levantar a moral também, né? Vamos levantar essa moral. Eu tô vendo essa camisa me lembra uma história. Sim, sim. Que você me contou essa história no dia do lançamento da Liga do Emagrecimento. Exato. Tô correto? Eu conto a história pra todo mundo. Eu vim agora indo com o carro ali falando pro cara. Perfeito. E quando eu vi que você tava com essa camisa, eu disse... Conta essa história, meu irmão. Você vai contar essa história. Então conta a história dessa camisa pra gente aí. Essa camisa, na estreia da Liga, eu escolhi ela
por um motivo muito importante. Primeiro, que eu gosto muito dela. E segundo, que fazia 2 anos que eu não usava essa camisa. É isso aí. E depois de menos de 6 meses, 3 meses, 4 meses da liga, eu voltei a usar essa camisa. Então, é uma vitória, né? É uma vitória, conquista é isso aí. e que a gente tá no caminho certo, né? São essas vitórias assim que motivam, né? Sim. Porque a gente acha que a vitória é a gente apenas subir numa balança e ver um peso baixo. Porque você sabe que a balança ela é cruel. Às vezes você tá subindo lá e não tá vendo nada. Mas uma roupa como essa, Sim. que você sabe que não entrava e passa a entrar, e com folga, a gente tá vendo que tá folgado aí. O menino é grande, a camisa tá sobrando. É. Então é uma conquista enorme. E a gente costuma dizer isso pros alunos da gente. Pega uma peça de roupa, Isso. use como parâmetro uma peça, tenha várias. Vá usando ela como conquistas, né? São suas pequenas medalhas ali. Que você vai sendo palpável o negócio. Então, eu acho espetacular a história dessa camisa. Eu acho espetacular a história dela, porque você usou ela no momento, assim, perfeito, perfeito. E a história é muito boa, porque isso autentica, né? Dá o check-in, assim, valida o que a gente passa para os alunos da gente. Exato. E tem a história do cinto de segurança também, conta aí. Ah, tem o cinto, tem o volante, conta pra gente aí mesmo. O centro de segurança do carro, quando eu ia colocar, né? Alguns carros novos não, mas os carros antigos, quando você vai colocar o cinto, não tem como você adaptar. Eles são menores. Então, eu nem fechava o cinto algumas vezes. Porque era muito ruim mesmo. Apertava no peito, no pescoço. Até para guiar o carro era muito complicado. E aí, hoje em dia, eu coloco o cinto e o cinto tá folgado, cara. É isso aí. E é maravilhoso, cara. Tu chegou a me contar que tua esposa às vezes te atacava, né? Colocava o cinto, né? Eu dizia ela, eu encostava aqui, né? Encostava assim no banco assim, eu dizia ela, me ajuda aqui, coloca aqui o cinto aqui. Pra poder ela encaixar o cinto, porque o cinto não encaixava aqui de lado. Tu também me relatasse, né, que quando ia girar o tronco pra fazer alguma coisa, sentia dor. Uhum. Né? Tinha dor no tronco, né? Na região eu da achava torácica. que... E principalmente porque a gente tava nessa onda de pandemia, né? E eu tive Covid. E tô aqui, graças a Deus. E assim, algumas pessoas ficaram com alguns sintomas, com alguns traumas na Covid. Então, quando eu respirava, que eu dormia, que eu acordava, às vezes eu sentia uma falta de ar e uma dor lateral inacreditável que a gente foi os primeiros dias fazer exercício, eu dizia a você, não dá não aguento não. E quando a gente fala de exercício, a gente tá falando de levantar o braço, subir e descer, uma mobilidade escapular. Só isso. Só isso. Sem carga. Sem carga. Peso do braço. Só isso. É só isso, né, cara? Só isso, mais nada. Pra quem não conhece, faça em casa. Levante o braço, baixe e você sentir dor. Agora aqui, meu amigo Jota, escuta aí agora. E no supino, tá pegando quanto agora? Tô esperando ele voltar de férias. Vamos só viajando agora. O homem agora é internacional. A última vez Mas eu fiquei também, sabendo né? que tava O cara é 30 e ator, 30, pô. Foi. 30 e 30 no O supino? cara é ator, pô. Carga explosiva. 30 e 30 no supino? Já aumentei 10 quilos já. Ai, Maria, pra quem não levantava o braço, hein? Exatamente. E assim, né, Nel? Você falou de conquista, mas vamos voltar um pouquinho, porque Certo. teve algum momento que você pensou realmente em desistir, assim, tipo, cara, eu não vou mais tentar emagrecer, não. Eu me conformo e seja o que Deus quiser. Teve algum momento desse? Olha, a palavra não é desistir, mas esperança. É você olhar para os 4 cantos e o que é que eu vou fazer? Porque expectativa nenhuma. Vou fazer o quê? Ah, faz dieta. Que dieta? Aqui tá na internet? Aqui tem um amigo fazendo, uma amiga fazendo. As pessoas têm que entender também que o emagrecimento, para você que está acima do peso, para você que está cheinho, é uma coisa. E o cara, obesidade grau 3, super obeso. E aí? Tu acha que uma dietazinha da internet, uma dieta que teu amigo tá fazendo, um remédio que teu amigo tá tomando, vai servir para mim? Cada um é individual. Até você aprender isso e entender isso, meu amigo. Porque a internet tá cheia de fake aí, pô. Então quer dizer que teve momento que você realmente ficou desesperançoso, assim. Ó, eu fui convidado para participar da Liga do Emagrecimento.
A minha primeira frase foi qual? Responda aí. Eu não sei o que é que vai acontecer. Não, primeiro foi... Você falou que era a última tentativa, né? Não, eu falei pra ele primeiro que não ia. Pra ele, né? É, Eu lembro primeiro. eu lembro da gravação. A primeira vez que ele me convidou, eu disse a ele que não ia. Porque eu já tinha tentado. E toda vez que eu tentei, eu só fiz ter reganho de peso. Mas aí é o que eu deixo para você falar. O importante, muito importante, fora os exercícios, fora a dieta, foi, eu digo direto, a terapia, onde eu tenho que ver, enxergar aonde eu quero chegar e o que eu quero para minha vida. Uma coisa que eu sempre digo, né, Nel e Werner, é que o obeso, ele quer emagrecer, Sim, sempre. mas ele tem que tomar a decisão de emagrecer. Então, você tomou a decisão. Você teve uma briga interna aí, que eu acho que muita gente tem essa briga, diz assim, eu quero ir, mas, cara, eu já bati tantas vezes na trave. Mas as pessoas precisam entender que as batidas na trave foi porque estava fazendo alguma coisa aí que estava fora do contexto, estava errado. Né? Então, quando você entendeu isso, né, e eu acho que teve uma briga interna aí muito grande, dizer assim, vou, não vou, para me frustrar de novo, né? Porque você vai, tenta, não consegue, se frustra, desiste, vai, tenta de novo, e assim é o que chamam de ciclo da futilidade, né? Então, no tratamento da obesidade, você tenta de uma forma errada, se frustra, e aí você vai diminuindo a sua motivação, mas aí chega uma hora que você fala assim, eu tenho que tentar de novo, senão eu morro. Por isso que eu falei para você, teve algum momento que você pensou em desistir? Porque muita gente que está assistindo aqui deve ter pensado já em desistir. Dizer assim, não, vou jogar a toalha, né, porque realmente não dá mais e vou ver o que é que vai dar. Vou ver o que é que a vida tem aí para mim aí nos próximos meses, nos próximos anos. Mas aí quando você entra na liga, né, que você começa, aí fala um pouquinho, por exemplo, sobre os treinos, né, sobre o desconforto dos treinos, como era treinar, se você estava todo dia motivado, porque as pessoas pensam que é assim, né? Todo dia eu vou estar motivado, né? Todo dia eu vou estar legal. Não é um botão, né? Não existe botão. Aí depois tu fala assim especificamente como era treinar com o Werner, entendeu? Não, peraí, pô. Eu, Era o melhor eu, momento da vida dele. eu vou falar para você, como eu falei, né? No primeiro episódio da Liga, como o Werner falou aí, eu disse, vamos tentar, né? Porque as pessoas têm que entender que é uma doença, então, se você tá doente e se você tá sem esperança, você sempre vai falar, vou tentar. Porque você tá desencorajado. Você não tá acreditando mais na sua capacidade. E aí, como é que tu vai enfrentar isso? Sem uma rede de apoio, né? Não tem condições não, cara. Não tem condições. E é por isso que eu me emociono muito quando falo, porque é muito forte, bicho. Como foi os primeiros treinos lá? Como é que tu ia? Como é que ia a tua cabeça? Rapaz, os primeiros treinos é pra você ver, e ainda tem esse negócio da vergonha, né? Eu lembro que, não sei se eu falei pra Werner, ou foi pra Werner ou foi pra Gonçalves, que eu subi no carro e fui, né? Aí chegava lá e eu dizia, não, eu vim do carro porque... Ah, eu vim de carro por quê? Ah, eu vim de carro por quê? Eu sempre tentava dar uma explicação porque eu ia de carro. Porque era muito perto, pô. Era muito próximo. Até às vezes eu pensava em ir andando. Mas o corpo não deixava não, velho. Isso aí que o Nenel fala é fogo, porque quando a gente tinha aula, a gente tinha lá reservado uma horinha, né? Era o tempo que a gente dedicava ali ao Nenel. E geralmente 20, 30 minutos a gente ficava conversando. Conversava sobre o que é que estava se passando,
como é que estava o âmbito familiar dele, como é que estava essa relação, questão do trabalho e tal. Porque a gente sabe que isso faz muita parte do processo de emagrecimento. Muito, muito, muito. Quando a gente diz assim, que você, Fama, falou, tem que encarar, você decidir encarar a obesidade. Você vai emagrecer e acabou-se. Mas a gente... E o Nenão, ele passou por esse processo. Eu vou emagrecer e acabou-se, mas eu vou enfrentar aqueles que estão no meu caminho. E eu lembro muito bem quando a gente conversava, né? Que tinham alguns problemas nesse caminho. Eu não sei se você fica à vontade de expor, mas a gente sabe que tem questões, pessoas próximas a gente, que mesmo acreditando que estão fazendo bem, na verdade, não estão nos ajudando. Isso. E isso, pra gente, eu não tô falando, isso não trata apenas de obesidade, isso trata de relacionamento A vida para toda a da vida. vida para todos nós aqui, Independente. certo? Uhum. Quando a gente enxerga que tem alguém próximo da gente que está com a melhor das intenções do mundo para nos ajudar, mas que ela está atrapalhando, a gente não quer dizer isso a ela. Mas quando a gente precisa de uma vitória, a gente precisa vencer, precisa emagrecer, e a gente entende que ela não está sendo tão... está auxiliando tanto quanto ela acredita, então a gente Uhum. tem que dizer. A gente tem que enfrentar. E isso dói na gente. Sim. Dói. E eu lembro muito bem que isso aconteceu com você. Eu lembro porque a gente conversava muito. E eu vejo que aquilo ali foi o que mudou, na minha visão com você, foi o que mudou a sua chave, assim, né? Se tem aquela chavezinha, foi nesse ponto. Quando você disse, eu vou falar. Porque eu acho que algumas pessoas, elas demoram a amadurecer. Tanto homem como mulher. A parte emocional que a senhora falou, que é exatamente da criação. Então, algumas pessoas elas conseguem amadurecer mais rápido e entender que elas têm que seguir o caminho e ser individual e se priorizar. E às vezes as pessoas, a nossa família às vezes não entende isso. E às vezes acha até que é você tá Arrogante. arrogante, você tá se sentindo, você mudou. Virou egoísta, né? Virou egoísta. Virou egoísta. Porque as pessoas acham que estão nos ajudando. Que aquilo tá fazendo bem pra gente. E a gente também, quando não enxerga, acha que é. Uhum. Mas no final não é, pô. E aí tu tinha que enfrentar o desconforto no treino, né, o desconforto fisiológico, e ainda tinha que enfrentar o desconforto em casa. Né? Em casa no contexto Familiar. não familiar. Quando eu falo casa, é Uhum. Família. família, Pai, né? mãe, irmão, tudo. E ainda tu tinha que enfrentar esses dois desconfortos. E aí no meio desse caminho aí... É porque a gente tem, todo mundo tem problemas. Uhum. Mas se eu não começar a resolver o meu problema, como é que eu vou conseguir orientar ou ajudar o problema de outras pessoas que estão ao meu redor? Só lapada. É pau. Só Agora, lapada, viu? isso tudo que tu tá falando, eu me lembro, eu gosto de sempre fazer um retrato entre exercício físico e vida. Você não consegue nada se você não tem disciplina. Se você não é consistente em nada, você não vai progredir. Se você quer um resultado, você tem que ser consistente. Ponto final. Não interessa qual seja esse objetivo. Na musculação, quero ganhar músculo, quero emagrecer, eu tenho que ser consistente. Ponto final. Na corrida, se eu quero fazer 5 quilômetros ou virar ultramaratonista e correr 100, eu tenho que ser consistente nos meus treinos, tenho que respeitar meu corpo, tenho toda a organização. Quando nós fomos fazer a nossa primeira corrida, Nenel, que a gente fez 4 quilômetros caminhando, estavam presentes. Se eu estiver errado, você me diga. Sua mãe, seu pai, seu irmão. Quando a gente começou, a gente fez o convite. Sim. Para todos eles. Isso. Algum foi com a gente? Não. Não foi. Depois que a gente começou a caminhar, que a gente chegou próximo do primeiro quilômetro, Eu lembro quem foi que apareceu? Meus pais. Seus pais. A gente convidou de novo para chegar perto. Quando a gente chegou no segundo quilômetro, eles estavam lá? Não. Não estavam mais. A gente continuou. Isso. A gente concluiu, porque você sabia onde você queria chegar. E quando chegou antes do terceiro quilômetro, do segundo quilômetro e meio, eu passei por quem? Chamei pra ir comigo. Foi teu irmão? Isso. Exatamente. Quando a gente concluiu os 4 quilômetros, que a gente vai, Nenel, comemora, foi uma emoção gigante, o pessoal aplaudindo, gente querendo tirar foto com você, Uhum. fomos diretamente a seus pais. Exato. Primeira pergunta que seu pai fez. Ele concluiu?
Ele fez quanto? Eu disse, 4 quilômetros. Ele, é 4.000 metros? Isso. Eu disse, foi 4.000 metros. Ele ficou espantado. E ele já foi atleta, viu? Mas aí que tá a grande questão. Isso é pra vida, cara. Isso é pra vida. A gente espera que os pais da gente estejam sempre carregando a gente. Mas não vão estar sempre carregando a gente. Isso. Como foi na corrida. Eles podem até começar. Mas eles têm o direito de parar, cara. Porque cabe a gente continuar. Foi o que você fez. E quando a gente conquista, porque a gente quis e lutou e foi atrás, eles se espantam. Mas ele conseguiu, como assim? Aí foi lá e conseguiu. E depois eu lembro muito bem que sua mãe falou, esse é meu filho. Foi o melhor presente Dia das Mães da minha vida. Foi o melhor que ele podia ter dado. Isso. É uma coisa que eu vou levar pro resto da minha E vida. você não deu o presente, não foi pra ela. Isso fique bem claro. O presente Sim. foi único e exclusivamente pra você. Isso. Mas ver como isso afetou ela. E dali em diante, negão. É porque Acabou-se. as pessoas começam a entender Leva pra vida. Isso é vida. aonde você quer chegar. Exato. Porque só a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, quando você começou, que eu disse, o desconforto do treino, desconforto emocional, mas você ali sabia onde você queria chegar. E aí você foi, né, galgando etapas ali para você chegar onde realmente você queria. O exercício físico, como o Werner está dizendo, ele realmente ele faz a gente entender sobre disciplina, sobre superação, mais uma repetição, mais 1 quilômetro, mais 100 metros. Faz a gente entender sobre isso. Então, você se fortaleceu dessa forma, né? Mas foram inúmeros desafios que você teve que enfrentar Vários. ao longo do processo. E aí, te pergunto, nesse processo que você está agora, eu acho que está todo mundo querendo saber quantos quilos você perdeu. Você não vai dizer agora não, viu? Só no final. Dentro desse processo que você enfrentou, né, que você fez com a gente da Liga, conosco da Liga, quais foram os principais desafios e quantas vezes você disse assim, eu vou parar? Olha, eu não vou dizer a você que eu falei que assim, eu vou parar. Mas no início dos exercícios, os profissionais que estavam comigo, assim, muito atenciosos mesmo, começaram com a dinâmica de saber da minha dificuldade de locomoção, saber mobilidade na realidade, né? Mas é uma mobilidade e a preocupação se eu estava passando mal, se eu estava com algum problema. Então, isso também fez com que me cativasse e que eu tivesse coragem de continuar, porque sempre eles perguntavam, como é que você tá? O que é que você tá sentindo? E aumentando a dificuldade. De uma forma que eu nem sentia. Às vezes eu até sentia, né? Porque tem uns caras, bicho, olha, esse Ele disse que não pessoal, sentia, era Miguel, tá vendo? Dizendo que não sentia, é que era Miguel, tá peraí, vendo tu na Miguel. hora? Era Miguel, bicho. Veja. E eu com a pena, um coração mole danado Com contigo. pena de quê? Eu tinha... Tu tem pena de eu quê? tenho pena, bicho. Tu tem pena. Eu ficava triste, eu disse, meu irmão, coitado de Nenel. Coitado, Esse né? daí mesmo, pô. O que é que ele fazia? Ele botava os cones. Vê que negócio besta, cone. Brincadeira de criança, né? Nem Né? pesa. Nem pesa. Não, pesa não. Quem pesa sou eu, né? Os cones não, meu filho. Aí começava, daqui a pouco eu não aguento mais não. O quê? Bora-se embora. Dizia que eu baixava o tempo, sem eu ter baixado. Aham. Mas eu acho que, assim, eu acho muito legal isso, porque é uma forma de te incentivar e de mostrar que tu tem capacidade de conseguir fazer. Existia o desconforto do treino, mas Sim, existia esse sim. outro lado Esse que outro aumentava lado, que a tua... exatamente é muito emocional também, né? Aham. Porque o que eles fazem com a gente é uma coisa, é muito legal, pô. É Uhum. muito importante Uhum. para você entender o processo. É como você fala para algumas pessoas, alguns personagens que tratam de obesidade e não sabem lidar com o obeso. Entendeu? Que eu via isso muito nos profissionais da liga, né? No geral, e os personagens, é que era bem humanizado, entendeu? Preocupação, humanizado e mostrando que você tinha condições de fazer aos poucos e ir evoluindo. E é como eu falo, né? De 5 minutos, foi para onde?
5 quilômetros. Nessa parte, assim, é bom lembrar dos meninos, né? Não, Que eu acho muito exatamente. importante, É no geral, mas né? falar deles é o Jota, que trabalha o ponto forte e o ponto que ele mais atua, que é treinamento de força mesmo, Isso. musculação, peso ali. Lembrar do Gonçalves, Personal fight. personal fight, com o boxe, ele transforma vidas e é um cara que ajuda muito, assim, é um coração gigante. A gente pode lembrar aí que quando você entrou na liga, a dificuldade de praticar os exercícios. Tem a questão do tênis, que ele mobilizou todo mundo para lhe ajudar com relação a isso. Eu acho isso espetacular. Eu só estou falando dos profissionais, de Isso. profissional de educação física, Educação né? física. Porque tem todo Isso. o resto ali, todo o Nutrimédico. suporte. Exato. O boxe mesmo, a gente tinha um tempo de 1 minuto. Era 30 segundos. 1 minuto. E o boxe é bom mesmo o negócio. É muito top. Não é cara. fácil não, ficar dando murro, pô, ficar dando murro. Vai lá. É muito top. E o Acertar desgaste só o murro nele. energético. Não acertasse nem um murrinho, Gonçalves, Tu não. é doido, o cara é professor, pô. Aí não podia não, senão tu Oxe, levava tu outra, é como é que é isso aí? doido. O homem é bravo, né, Gonçalves? O homem é bravo. Um delicado É. daquele. Pois é. Mas é muito legal, assim, começar com 1 minuto, com 30 segundos. E assim, o último treino que a gente foi um treino de 5 minutos. Você imagina a qualidade, né? E o ganho de vida que eu ganhei, né? O primeiro treino de força de musculação com Jota, tá lá maquinário sem nada. Entendeu? É isso, esse ponto também é importante, tá? As pessoas que querem entrar na academia hoje Uhum. acham que por estar na academia tem que pegar peso. Tem que pegar peso, porque é peso que vai... Não, Daniel. Tava lá, grandão, maquinário sem nada, meu amigo. Nada. Sem nada, porque antes de tudo vem a adaptação, tem que ser adaptado. Senão fica morrendo de dor, depois não consegue levantar, aí em vez de aderir ao exercício, começa a fugir do exercício, e aí a gente não tem controle motor, não tem questão de estabilidade, mobilidade, força, não tem nada. E aí começa a se prejudicar, e é assim que as pessoas começam a sair Vão embora, exatamente. e vão embora, tem aquela evasão da prática do exercício físico, e acabou. Se lembrando que a gente está ali em top 5 de sedentarismo no mundo, certo? Exato. As Américas, só lembrando aqui, as Américas não estão na América Central, América do Norte, América do Sul, é onde tem o maior número de obesos. São aqui nas Américas. Porque tem os Estados Unidos, que é top de obesidade, e a gente tá aqui querendo chegar junto. Querendo ranquear de uma forma negativa. Exatamente. Né? Que é só um negocinho bom desse, né? E o que eu acho muito importante, que é exatamente isso que a gente estava falando de dificuldade de exercício, que os profissionais também têm que se atentar para isso, que é exatamente aonde eu cheguei, até onde eu cheguei, né? Que a gente não parou, né? A gente continua. Que o meu desconforto se transformou em conforto exatamente porque os profissionais que estavam lidando comigo da liga, eles conseguiram, assim, me cativar e mesmo com a minha dificuldade, com as minhas dores, fez com que eu sentisse prazer. Ou seja, acabava um treino e eu já ficava na expectativa, quando é que vai ter outro. Mas Foi uma coisa prazerosa. Mas estava lá, né? A musculatura cansada, o pé doendo. Sim, sim. Não, é só para deixar claro isso, porque isso é importante, né, Nel? De você enfatizar, que é uma coisa que eu sempre digo. Vai gerar aderência no treinamento quando o profissional ele tem um atendimento humanizado e quando ele entende o nível de tolerância ao esforço do aluno. Quando o profissional ele entende isso, o aluno ele vai aderir mais. Porque hoje a gente tem um índice de evasão de obeso em academias, porque, infelizmente, quando o obeso chega na academia, ele é abandonado na esteira, bota o cara para andar na esteira, depois faz um circuitinho, o cara vai embora. Às vezes o cara não sabe nem o nome do aluno. E aí ele fica lá na esteira, é abandonado. Às vezes o cara já foi abandonado na vida, se sente abandonado de novo e vai embora. Então, quando você fala isso, é importante enfatizar, porque é aí que vai surgir a aderência. Quando a gente não pensa, e a gente não pensou, por exemplo, em quantos quilos Nenel vai perder no primeiro mês? A gente não estava preocupado. Estava preocupado em fazer você ter uma mudança de estilo de vida, ter uma dieta, coisas que você pudesse comprar próximo da sua casa, que cabesse no seu bolso, ter um treino onde você sentisse esse prazer que você sentiu, né? Mesmo
no desconforto, na fadiga muscular, na dor no joelho, na dor no pé, que a gente sabe que acontecia. Mas é isso que a gente entende. É como você fala. Existia o desconforto, mas existia um prazer, né, em praticar Sim. exercício de novo. Lembrando que esse desconforto não é porque eles passavam coisas demais. É como o pessoal tem que entender. Eu sou Tu obeso. estás com medo de dizer que Não, Werner não. botava pra torar em Não. tua... Se ligue, meu Porque irmão. eu sou, né? A minha obesidade é grau 3, eu sou super obeso. Então, as dores, ela é normal, né? O processo inflamatório meu é diário. É sempre, toda hora, todo instante. Entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, o tratamento deles foi excelente, excepcional, né? É tanto que eu não parei, eu continuo. Porque a qualidade é surreal, pô. Como eu falo mesmo, pô, eu renasci, bicho. E como é que foi a questão, tu falou, né, no início, que foi dieta, treino, né, mas tu tocou muito no ponto da terapia, né, que a gente teve aí hipnoterapia, Sim. reprogramação, sessão de coach. Aí, quem era Nenel antes da terapia e o Nenel que saiu depois da terapia? Para a gente entender a importância disso também. Além dos pilares, né? Exercício, dieta, medicamento e terapia. Aí os outros pilares, eles estavam fortes. Aí, como é que foi a terapia para você? Olha, eu vou só falar para vocês o seguinte. Por exemplo, confiança, capacidade. Saber que eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Porque, além desse processo todo que a gente fez, ainda teve um processo de trabalho que, depois da terapia, depois da sessão de coach, Você é fã da sua coach, né? Sou. Manda um beijo. Janislan, um abraço. Você sabe que eu sou seu fã. Não fale não. Não fale não, ela vai assistir esse podcast. Por isso que eu tô falando, né? Não esqueci não de você, não. É só por isso também, né? É só por isso. Não esqueci de você, não. Foi muito importante. Até porque se você fizer uma sessão com ela, marque, procure. E você vai ver o quanto é importante. Como eu estava escutando uma conversa, né? O professor Werner, acho que foi com você, no evento que a gente participou, o quanto tão banalizado está, né? Porque o pessoal não entende hoje o que é coach, qual é o significado, a importância que tem, principalmente na vida de pessoas como eu, obesa. Então, a minha sessão foi muito importante. Quando a gente definiu quais eram as metas e o que é que eu precisava. Ela não pediu pra tu sair gritando, A correndo, não? pergunta... Não, Mas né, coach não faz isso, não. comigo não, só se for outro, porque ela não trata assim, não. Tá vendo? Tu? Esse aqui é o problema. Entendeu? É exatamente esse o ponto. As pessoas Entendeu? acham que coach é Não, fazer pô, isso. exatamente, pô. Se tem por aí, eu não vou Sinto falar muito, de ninguém, né? eu sinto Sinto muito, é muito. o que eu falo, né? A liga de emagrecimento, ela não é fake. A gente ali não tem fake, ali são vidas reais, são Perfeito. pessoas doentes fazendo um tratamento e que a gente vai levar pro resto da vida. Dani, Vivian, elas estão levando isso pro resto da vida como eu tô levando, porque muda, é totalmente diferente. Perfeito. Então, a terapia foi muito importante exatamente para esse dar meu start, para eu entender o que é que eu precisava. Aonde eu queria chegar, aonde eu quero chegar. Então, é essa a diferença do antes e do depois. E eu falo isso assim, porque mesmo nos problemas que eu vivo no meu dia a dia, diariamente, eu levo aquela sessão para o resto da minha vida. E eu procuro fazer daquela sessão uma coisa para o resto da minha vida. Às vezes acontece algum problema, então a gente está com algum problema, alguma coisa, eu falo para minha esposa, não vamos gastar energia com isso aqui, não. Que forte, hein? Isso aí o é homem fera. tá com a mente... Isso é fera. Isso é massa porque, assim, tem alguns livros que são espetaculares, né? E tem um livro que eu ganhei de um aluno chamado A Única Coisa. Gary Keller. Esse livro é espetacular. Porque o que é que ele faz? Ele faz você fazer uma lista de
tarefas, lista de objetivos, metas, e você vai enxugando. Até você encontrar apenas uma única coisinha que você vai fazer. Aquele é seu objetivo final, é aquilo. Isso ajuda muito. Então, quando você diz assim, não vou gastar energia nisso aqui, não, é porque você sabe mesmo. Você já sabe qual é essa única coisa da sua vida. É isso aqui, eu tô focado nisso. Pra que gastar energia com isso? Isso vai te levar aquilo ali? Porque é aquela história, né? Eu aprendi isso na minha sessão com Elias, que se eu não consigo resolver isso aqui agora, e aí? Eu vou fazer o quê? Aqui não tem remédio, remediado está. Mesmo. Exatamente. Vovó já dizia, né? Exatamente. Eu vou fazer o quê? Vou parar de viver? Não, eu vou ficar naquele problema, passar por ele, ser mais forte. Porque é um aprendizado também. Rock Balboa mostrou isso, né? Então, apanha. O que importa é na hora que levanta, meu amigo. Exatamente. Não importa quantas caem. Mas é porque a gente tem exemplos, mas o bom é quando o exemplo é com a gente. É quando a gente tá passando e superando e mostrando que a gente vai superar. O que define a gente, né? É sempre isso. É quantas vezes a vida tenta passar rasteira na gente. Quantas vezes, quantos obstáculos, quantos desafios vão vir e quantos a gente vai vencer. Exato. A gente vai vencer todos? Talvez não. Talvez não. Mas a gente pode aprender com todos. A gente tem até que aprender com isso, né? Exato, a gente tem que aprender, Que cara. não conseguiu e continuar A ali. vida que segue. Agora, isso sempre tem que ficar muito claro. Não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil. Não está sendo fácil. E não será fácil. Mas o sabor da conquista é o que faz a gente vencer tudo isso. É no final sempre bom. Você veja que a gente veio conversar sobre uma coisa, assim, como vocês falaram no início, né? O que é obesidade? Define aí pra gente aí o que é obesidade. A gente tá como falar o quê? Emoção, Poxa, mas tu não é super obeso? emoção, problema, super obeso, quando eu falei pra vocês. Como é que eu cheguei? Aí, como eu falei pra vocês, hoje eu entendo como é que eu cheguei. E como é que tu se enxerga hoje? E aí? Hoje no Nenel? o que a gente tá debatendo aqui, conversando aqui, é exatamente o que eu tô fazendo pra sair de onde eu cheguei. Se sente vencedor hoje? Sim. Me sinto vencedor. Você mais ainda, né? Perfeito. Como a gente falou, é uma continuação, né? Como vocês falaram, o obeso né, é uma doença pro resto da vida. Agora, vai do que você quer continuar fazendo para viver aquela doença, né? Ou bem ou mal, no seu melhor. Então, eu quero viver melhor, quero ser melhor. E é assim, eu vi um post, acho que você postou, Werner, a qualidade a qualidade e o quanto você ganha de vida, né? Porque você está se exercitando, porque Exato. você está se tratando, porque a mente do obeso, né? Se o meu corpo é doente, então provavelmente a minha mente também está doente. Aqui, Nenel, é o seguinte. Nenel tá dando cada chapuletada esse bicho tá aqui. inspirado. Tá inspirado hoje. Tá inspirado. Eu não vou falar vocês, nada né? de mais, não. Eu tava pensando aqui no negócio aqui do táxi e tal, mas eu vou ficar quieto. Aí, veja. O negócio é o seguinte, meu amigo. Eu vejo aí... Isso não é só pra obesidade, né? Mas eu vejo as pessoas loucas e alucinadas procurando fonte de juventude. Qual é a fonte da juventude? Vai treinar. Meu amigo, é exercício. É a prática regular de exercício físico. É você fazer a dieta. Ah, mas eu vou ser 100% na minha dieta, 100%. Não sei. Quem consegue? Você vive disso? Se você não vive disso, dificilmente você será 100%. Mas você consegue ser o melhor possível. Sim. Na dieta, no sono, no treino. Essa é a fonte da juventude. Documentário espetacular na Netflix. As pessoas que conseguem viver mais de 100 anos. Vamos viver até os 100 anos, né? Meu irmão, é impressionante. Eu só achei interessante lá que um dos segredos é você não se estressar. Meio difícil, Onde né? é isso? Onde é? Aí, Só meu no irmão. filme isso, né? É. O pior é que, tipo, a pessoa mora numa ilha, o outro mora na Itália, lá afastado. Aí É fica bom, fácil. bom demais. Aí é bom Eu quero vir demais. aqui pro centro de Recife. Entendeu? Para as grandes cidades. Mas veja,
No final das contas, é isso, né? Todos eles lá nesse documentário, ele fala, né? A gente faz sempre uma atividade regular, não tô falando nem de exercício físico, tô falando de atividade. Atividade a gente tá falando de, tipo, adubar uma planta, lavar uma louça, varrer a frente da casa, cuidar do apartamento, sabe? É passear com o cachorro. Você falou uma coisa até importante agora. Exatamente, você falou que isso aí é um cotidiano, né? Uhum. Pois é, mas a obesidade que eu tava, nesse cotidiano eu tava fazendo mais. Exatamente. Esse é o ponto. Você sabe que eu trabalho com muitos idosos, né? E, inclusive, o livro que a gente escreveu juntos sobre Mostra aí obesidade o e livro. emagrecimento, vou até pegar ele aqui. Obesidade e emagrecimento. Tá aqui na câmera? Tá ali. Tá bonitinho. Câmera 1. Então, a gente fez com alguns amigos, parceiros. Eu posso citar aqui. O Adriel, o Ari, a Joelma, eu e o Flama, que foi o líder do livro. E nesse livro aqui, além da gente retratar a obesidade e emagrecimento, a gente fala sobre o processo de envelhecimento e os idosos. E o grande problema dos idosos, para você ter ideia, é a falta de atividade física. Atividade. Eu não estou pedindo para ele pegar peso. Eu estou pedindo para que ele se levante da cama, vá ali na plantinha dela, da idosa ou idoso, cuide da sua plantinha, depois saia, vá passear na frente de casa, vá descer, vá para o hall do prédio. A gente só está falando disso. Então, como você diz para mim, que quando estava no processo de obesidade já saturado ali no seu limite, Sim, e você não sim. conseguia fazer atividades cotidianas, e isso por si só estava lhe destruindo, vamos botar assim, ainda mais. Lavar um prato eu sentia duplo. Veja, isso não é só para obeso, entendeu? E a gente tá aqui falando de obesidade, mas não é só para obeso. Isso é para qualquer pessoa. Então, quando a gente vai falar, é movimento. É movimento. A base de tudo é movimento, movimento. Então, o Flama falou de quando vai passar a dieta, que foi o Val, vai passar a dieta, ele vai procurar saber o que você come, o que você tem em Sim, casa, quais sim. são suas condições e onde você consegue. Na minha visão, isso é nutrição funcional. É pensar no que é bom para você. Quando a gente fala de praticar exercício, de sem sofrer tanto, entender a capacidade do aluno, funcionalidade é isso. É a gente buscar o seu melhor movimento, sua melhor capacidade, extrair o melhor de você baseado naquilo que você pode oferecer. A gente vai puxar? Vai, mas de acordo com sua capacidade. Quando o Flama vem falar de comportamento, vem fazer a hipnose para enxergar onde você está, meu irmão, tudo isso vai remeter a um único ponto, é entender o indivíduo, treinar esse indivíduo e promover para ele a saúde através de coisas pequenas, porque se você hoje não faz nada e passou a fazer amanhã, você já vai ter um processo de gasto de energia que vai lhe emagrecer. Agora, como faz para isso ser duradouro, né? Exato. Como faz para isso se tornar rotina na sua vida? Como faz para Nenel conseguir o que Nenel está conseguindo hoje? As pessoas falam pra mim assim, não para não. Aí quando as pessoas falam isso pra mim, eu disse, não, eu não vou parar não. Eu já parei um dia, mas hoje eu não vou parar mais não. Hoje eu vou levar pro resto da minha vida. Porque eu entendo hoje. É por isso que eu falo que a terapia ela foi muito importante. Porque hoje eu entendo o que eu preciso. O que é bom pra mim. Entendeu? Essa foi a diferença no meu tratamento. Foi o meu start, foi como fala a pessoa, não fala em virada de chave não, mas foi uma virada de chave, sim. Como fala, uma reprogramação, Reprogramação cerebral aí. certo? Comportamental. Comportamental. Para coisas boas, entendeu? E é tão importante para mim que tá chegando para outras pessoas. Não só no ambiente familiar, mas para outras pessoas. Você conseguiu mudar Sim. o seu ambiente familiar. De certa forma, né? Porque eu posso até tentar mudar, mas como você fala, se a pessoa não quer, Não, mas assim, a atitude das pessoas, mais pessoas estão fazendo exercício. sim, estão fazendo mais exercício e ficam se inspiram, né? Sua esposa. É porque olha assim, pô, ele mudou, ele tá conseguindo, ele tá acreditando nele, ele tá com força de vontade, e por que a gente não vai acompanhar? Aproveite para pegar uma moral. Fale da sua esposa, porque eu sei que ela tem um papel importante nisso aí. Demoral. Dê moral. Se ajude. Pra você não dormir no sofá hoje, se ajude. Domingo agora a gente tinha que sair para comprar umas coisas, né? E eu disse, eu vou comprar. Porque
Antigamente eu não saio de casa pra nada, né? Hoje em dia quem vai sair pra comprar as coisas agora sou eu. Deu ruim, né? Deu ruim e deu bom. Porque é uma coisa que eu tô levando, como eu falei, né? Tô levando pra minha vida, né? Para o resto da minha vida, né? Como do jeito que eu não ia na praça andando para começar a fazer os exercícios com vocês, eu também não ia na outra esquina para ir na barraca comprar alguma coisa. Porque não tinha coragem, não tinha força. E agora eu faço assim, me dê que eu vou. É um prazer, né? Me dê que eu vou. E no bairro que eu moro, as pessoas que veem meu cotidiano são andando de carro para cima e para baixo. Hoje, olha ali, ó. Olha lá vai ele. E isso te Estão incomoda? achando... Não, porque elas hoje, elas não estão falando de Emanuel porque Emanuel tá sedentário, porque Emanuel tá em cima de um carro, porque Emanuel é obeso, é gordo demais. Não, é porque eu tô me tratando. Perfeito. Entendeu? Até pessoas que não gostam de mim, hoje fazem questão de me mostrar fazendo exercício. Olha aí. Você quer falar o nome dessas? Ali Fogo é no parquinho. Fale E quando foi domingo, né? Eu ia só. E ela olhou pra mim assim. Aí, aquela história. Vamos segurar na mão e vamos juntos. Ela foi comigo. E quando chegou no meio do caminho, eu olhei pra ela assim. Eu disse a ela: obrigado, meu amor, por ter ido comigo. Porque ela não queria, mas ela foi pra me incentivar, pra gente ir junto e tá ali, junto, colado. Eu tô ajudando ela, ela tá me ajudando, como eu falei, né? Unidos somos mais fortes, né? A gente vai mais longe, né? Massa, né, velho? E às vezes eu vou fazer um funcional em casa que você me ensinou, que você passou, e ela vai lá e faz também comigo. Porque ela vive uma vida muito estressante, trabalha o dia todo, acorda às 5 horas da manhã e só chega em casa às vezes 6 horas da noite, 7 horas da noite, depende do transporte público. E mesmo assim, cansada, ou ela vai fazer os afazeres de casa ainda, ou às vezes ainda ela vai dar um treino comigo, vai dar uma caminhada comigo. Ou seja, mudou a realidade da Sim, família mudou. toda, né? O ambiente. Porque era coisa que ela falava para me incentivar às vezes e eu não entendia. Às vezes eu me sentia até ofendido. Porque às vezes você se sente ofendido, massa, né? Esse depoimento assim. Aí hoje não. Hoje eu faço com prazer e ainda convido ela a fazer, né? Dependendo do sei cansaço, que- ela vai e faz. Eu sei que tem familiares teus, tu tem acho que é uma sobrinha, se não me engano, ela fala direto, todo post que eu faço assim, teu, ela vai lá e diz que começou a treinar e treina por sua culpa, assim, que eu via ele. Algumas pessoas da minha família, Tem- meu irmão tá caminhando toda manhã agora, vê de que manhã massa. cedo, né? Mas teus amigos do handebol fizeram campanha Sim. e postaram foto tua, assim, antes e depois, aquela com a roupa do time, o Sim, o troféu. pessoal. Algumas pessoas não sabem, né? Mas eu tô desempregado e já fizeram cotinha, já fizeram campanha para me ajudar, para me incentivar também, de uma certa forma, no meu tratamento, né? Aproveita que tu fala que você está desempregado, né, não? O quanto a obesidade te atrapalhou nesse processo de conseguir um emprego, Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi eu ser convidado a trabalhar de porteiro num prédio. E eu passei o dia todinho lá. O rapaz passando o que precisava ser feito, o que precisava fazer. E mostrando lá onde mexia, onde não mexia, como funcionava lá o ambiente de trabalho lá, de portaria do prédio. E olha que eu não tava com esse peso todo, não. Eu acho que eu tava com menos uns 70 quilos, eu acho. Tinha uma faixa de 150 quilos na época ainda. E o síndico desceu depois de eu passar o dia todo. Eu passei o dia todo lá. trabalhou. Porque ele podia ter dito, infelizmente você não vai poder, não. Só que eu passei o dia todo lá. Quando foi à noite, aí ele tá certo, eu vou falar com você depois. Aí nem falou, né? Mandou o recado, né? Ele não pode não, porque ele é muito pesado e não vai conseguir fazer as coisas. E tu tinha conseguido fazer tudo. O que precisou fazer naquele momento ali que passou pra mim, eu fiz. Aí ele falou, não, porque tem que subir na caixa d'água, tem que saber fazer não sei o quê.
E era coisa... Severino, O Severino. porteiro é pra subir na caixa d'água. Porteiro alpinista. Não, e olha que naquela época eu conseguia fazer tudo isso. Eu tava apto a fazer aquilo tudo. Tava mais novo, Uhum. né? Mais forte, forte assim, fisicamente mais saudável, né? Porque hoje eu sou um coroa já, né? Peraí, pô. É. Tu tá ofendendo a turma aí. Tu tá quantos anos, bicho? Pra ele, Fala aí. Quantos anos tu tem? Amanhã eu tô fazendo 45. Tu vai ser, Amanhã, pai, ó. tu vai ser cancelado dizendo que é coroa pô, com 45. 45, tu é doida. Meu amigo. Tu vai levar uma pizza de umas 10 alunas minhas. Ei, Apenas. diga a ela que se ela tiver 221 quilos, pergunte se ela se sente coroa. Peraí, pô. Não, Não faz isso isso é- não, É, pô. isso aí, assim, bronca, viu, sim? isso aí Hein? que você tá falando Agora- é... Agora tu pegou pesado, porque é o É. seguinte, quando a gente vai ver a 200 expectativa de vida... É. 221 obesa. quilos. E aí? 220 quilos é aquilo demais. Tu imagina? Eu faço coisas que não era pra fazer, não, pô. O que é que tu pensa? pro Eu teu fiz futuro, coisas que né, não era pra fazer, não. O que é que tu pensa pro teu futuro? Para o meu futuro, Não é tu se vê no futuro, assim. O que é que tu vê? uma pessoa saudável, independente do tempo que vai levar esse meu emagrecimento, a minha mudança de hábito, que, como eu falo, eu vou levar pro resto da vida. Mas eu pretendo ser uma pessoa saudável e conseguir alcançar mais pessoas e mostrar que a gente é capaz e que precisa ser mudado o modo como se trata a pessoa obesa. Tem que ser mais humanizado. É o que eu falei para você aqui. O tratamento que a Liga de Emagrecimento fez, o choque de realidade, mas foi aquele choque gradativamente e mostrando o que eu precisava mudar, o que eu precisava comer, o que eu precisava pensar. Foram mostrando os caminhos. Coube a mim e seguindo esses caminhos. É por isso que eu tô aqui hoje. Então tu diz que teu futuro é tu se ver mais saudável, Sim. é se ver ajudando mais pessoas, Isso. se ver lutando pelo respeito e pela inserção do obeso na sociedade. Lembrando Isso. que daqui para 2035, metade da população mundial vai ser obesa, ou seja, não tem mais discussão com relação a isso. Não tem mais como... Não tem como dar não incluir. retorno, né? é. Tem que dar atenção e tem que E incluir. também mostrar às pessoas que estão começando agora, que são mais novas, que estão com sobrepeso, que se cuide para não chegar onde eu cheguei. O recado que tu dá para os pais que hoje tem seus filhos lá de 5, 4, 6 anos e que acha que é legal, é bonitinho ter o filho mais fortinho. Eu acho que os pais hoje, eles precisam procurar entender hoje o que é obesidade, o que é obesidade infantil, quais são os caminhos, só que, vírgula, procure saber pessoas com pessoas sérias. Não vá para a internet para escutar todo mundo. Procure ver de onde foi que Werner veio, de onde foi que Flama veio, Gonçalves, Jota, Val, Dr. Marcos, as pessoas. Siga a Liga de Emagrecimento. Veja lá cada participante, quando começou e agora quando terminou a primeira temporada. Veja há quanto tempo vocês trabalham com obesidade, com educação física, com a saúde em si, mental, corporal. Porque a internet tem muita coisa que eu fico bobo. Eu fui para o hospital para fazer um atendimento de cirurgia bariátrica, que hoje a minha meta é fazer minha cirurgia bariátrica. E se você ver lá o que as pessoas falavam de absurdo, pacientes de bariátrica, o pessoal é muito leigo, meu amigo. É muito mimimi, muita coisa que eu digo, poxa... Então, teu sonho hoje, quanto indivíduo, Nenel, sem pensar nos outros, Nenel, Certo. seria conseguir essa tua cirurgia Consegui a bariátrica. minha cirurgia bariátrica. E o que é que falta para tua cirurgia bariátrica hoje? Alguém que faça, né? Tem autorização dos médicos, tem
tá no peso ideal para fazer? Olha, o peso ideal que eles querem que eu chegue, eu ainda não cheguei. Pretendo chegar. Mas é porque a gente. A liga conseguiu, né? O Flamarion conseguiu algumas pessoas que conseguiu alguns exames, falar com pessoas que conseguiram fazer exames como a Doutora Valéria. doutora Valéria lá, por exemplo, que a gente fez há 2 meses atrás, pouco tempo, né? Do VO2? Do Sim, VO2, mesmo não conseguindo diminuir a quantidade de peso que eles pediram lá, a última vez que eu fui, mas a qualidade, o ganho que eu tive, ela disse, você tá apto a fazer essa cirurgia. Lembrando aqui, já que a gente tocou no assunto do VO2, né? Que o VO2 é a capacidade respiratória que nós temos. Basicamente isso. E aí o Nenel, ele fez 2 exames desses. Fez um primeiro, que estava com a capacidade bem reduzida, Sim, sim. que foi uma preocupação nossa, a gente começou a monitorar bastante isso. E o segundo que fez foi algo assim espetacular. Isso. Ele dobrou a capacidade de condicionamento, né? Com treino de força, treino Isso. aeróbio, treino funcional. Sem cometer loucuras, respeitando tudo que foi passado. A gente chegou a monitorar a frequência cardíaca. Isso. Então, foi tudo muito bem Então, realizado. hoje é meu sonho, né? E como eu falei, a liga do emagrecimento, ela me salvou. Eu tava um vivo morto. A minha qualidade de vida é surreal, pô. É Aí, inacreditável isso. aí pra galera, só pra galera agora sentir o gostinho, né? Quantos quilos foram reduzidos e o que é que mudou de qualidade de vida, né? Porque a gente fala muito de, tem que perder peso? Tem que perder peso, tem que emagrecer, porque isso faz parte do controle da obesidade. Mas quantos quilos ao total até agora você perdeu? E o que é que mudou? O que é que tem de qualidade de vida aí? Olha, eu perdi um total de 15 quilos. Tá? Como eu falei, a gente tava falando, eu não caminhava 5 minutos, hoje eu fiz 5K. 1 hora, hein? Hoje? Não hoje, eu falo no dia que eu fiz, né? Hoje eu tô aqui. Uma horinha. Uma horinha, né? E como eu hoje, por conta da primeira prova que eu fiz com o Werner, que ele me convidou para participar do Dia das Mães, lá no FPE, a sensação, como ele fala sempre, é inacreditável, é surreal. O que você está Surreal. sentindo ali quando você sai na largada e quando você chega, né? E como você fala, seus pensamentos ali você pensa em várias coisas, você projeta algumas coisas e quando você chega, você está vendo que você se superou. Eu queria aproveitar esse momento assim para agradecer, né? Ao pessoal que proporcionou isso para você, que em nome do Fernando, dos corredores PE, né? Que é o pessoal lá da Cicorre, Se corre. que viu a história do Nenel, acompanhou a Liga do Emagrecimento, através lá do meu Instagram, que eu sempre estou participando das corridas deles. E aí ele pôde ver a superação do Nenel na Corrida das Mães. Depois a gente foi para um segundo evento, que foi no Parque Santana, que é um parque que tem aqui em Recife. E depois, na terceira corrida que nós fomos, que aí já mudou de 4 para 5 quilômetros, já foi uma evolução. mais isso. Que você pensa que é 1 quilômetro, mas se você for ver 4 quilômetros ali, dá 25% para cada quilômetro, aumenta mais uma progressão gigante. Então, ele chamou a gente e presenteou o Nenel com a numeração no peito, com marcação de tempo, deu as medalhas das 2 Sim. corridas que ele tinha participado antes e adicionou a do dia lá. Então, quero aqui agradecer ao pessoal, Fernando, o pessoal do Cicorre, muito obrigado. Foi excelente para o Nenel. Sim. E haverão outras, né? Sim, sim. Novembro tem outra aí, né? Bora ver, né? Ainda beira-mar ainda mais, né? Só questão, meu irmão. Bora ver não, bora ver não. Então, Nenel, vê só. Você falou aí, você deu uma mensagem para que as pessoas não desistam, para que as pessoas continuem, mesmo diante da dificuldade, que se entendam, que se conheçam, né? Mas qual foi já para a gente ir deixando uma mensagem final, qual é o ponto principal mesmo, assim, se você pudesse falar para as pessoas, dizer assim, ó,
esse aqui é o ponto principal, como o Werner disse, né? Da única coisa. Qual é a única coisa que você falaria para a pessoa mudar hoje para começar a emagrecer? Olha, primeiro você tem que entender que você precisa, porque é você. Se você não começar a se amar, a entender do seu problema, não procurar entender o que você tem, o que você precisa, não adianta A, B ou C falar. É você contra você. É você e sua mente. Então você tem que tentar entrar em harmonia com sua mente e entender que você tem que se amar, que o mais importante para você é sua vida, é sua saúde. Porque às vezes, por você estar doente ali, sem saúde, você está deixando outras pessoas doentes e sem saúde. Então, se você Mais uma começar lapada. a se amar, você também vai estar dando amor àquelas pessoas que estão do seu lado. Porque elas vão ficar felizes com a sua vitória. E vão começar a se espelhar em você, no que você está fazendo. E vão começar a fazer também. E aquilo ali também vai te ajudar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que procurar. Como eu falei, eu comecei com 5 minutos. Eu comecei a pegar peso, barra livre, a me exercitar sem peso, sem nada. E eu tô aqui hoje. Olhe lá e você vai ver a mudança. Mas primeiro tá aqui, ó, a sua cabeça. No brain, no gain. Acabou-se. Entendeu? Então é muito importante isso. E as pessoas têm que entender isso. Ninguém é gordo porque quer, não. Porque é muito ruim você chegar numa loja e não poder comprar uma roupa. É muito ruim você não conseguir comprar uma calça, mandar fazer roupa de encomenda. Quando é uma coisa que você, vou para um casamento, ó, faz um paletó aí, faz um... E quando tu chega numa loja e nada dá em tu? Eu sei o que eu tô falando e eu sei que você fica frustrado quando você faz isso. Quando acontece isso com você. Então, é você contra você. Tome uma atitude e comece pouquinho. E não se cobre tanto. Vá devagarzinho, comece. E vá pro resto da vida. E esqueça quem tá olhando para você. Esqueça quem tá ali olhando de um lado ou do outro. Hoje em dia, é essa também minha mudança. O problema é quem tá olhando para mim. A vida é minha. Quem sabe quem tá passando sou eu. O que eu sinto, o que eu vivi, o que eu vivo hoje sou eu. Porque viver de aparência é muito bom. Tá no Instagram lá, no Facebook, na rede social, com Photoshop é bom demais, menino. Bora pra vida real? Inteligência artificial, né? Não pra cima e pra baixo. E aí? Eu tenho um dado aqui da Abeso. Eles fizeram uma pesquisa com diversas pessoas. Segundo o estudo deles, eles ficaram impressionados com a quantidade de pessoas que responderam. Foram quase 4.000 pessoas. Mais de 80% mulheres. Remete lá ao início da nossa conversa, onde as mulheres são mais ativas, porque elas que procuram ficar melhor de saúde. Então, tem um dado aqui que é impressionante. Ela fala do percentual de participantes que relataram constrangimento diário por conta do peso de acordo com o grau de obesidade. 27,13%, que está no grau 3, que é o seu caso, relataram constrangimentos diários. Quando a gente vai descendo, vai lá para o sobrepeso, que aquela turma que está ali com o IMC de 25 é 10,9. É uma diferença gigante. E a gente está pegando aqui a turma que dá do sobrepeso até o grau 3 de obesidade. Então a turma que está abaixo não consegue nem entender. Tipo, eu nunca sofri esse tipo de constrangimento. Dificilmente eu vou sofrer isso. O meu constrangimento é quando eu vou na cidade lá do interior do meu avô e o pessoal pergunta se eu tô doente. Meu filho, você não come não? Tá tão maguinho. Você tá doente? O que é que tá havendo? Tá tão maguinho, E bichinho. aí empurra a comida, entendeu? Aí tipo, fica ruim pra mim. É essa a realidade. Então a gente tá falando aqui que não é o Nenel que tá falando só por ele. Isso é a realidade das pessoas que estão com sobrepeso acima. Sim, sim.
Então, isso é um dado oficial, isso é um levantamento no Brasil, isso é um levantamento de 2022, cara. E tem constrangimento quando chega no médico, que o médico, às vezes, o próprio médico, alguns médicos, né, tem preconceito, não quer tratar, ou quer dar logo remédio, Sim, sim. ou diz, vai deixar tua preguiça de lado e vai fazer caminhada. E a gente sabe que não é assim, né? Então é importante quando você faz esse relato, né, diz para as pessoas começarem aos poucos, devagarzinho, né, dar o primeiro passo, procurar ajuda. É uma coisa que eu vejo muito você, quando a gente gravava os vídeos da Liga, você dizendo, procure ajuda. Sim. Procure ajuda, porque é essa ajuda que vai fazer o jogo virar. É essa ajuda que vai fazer a chave realmente virar, né? Muitas pessoas vêm hoje no meu Instagram e conversam comigo e falam pra mim assim, não para não, porque eu só comecei por causa de tu. Você já é inspiração, né? Sim. Nenel, vê só, a gente poderia ficar aqui até 10 horas da noite conversando contigo. Tu tem muita coisa para falar. Eu acho que é por isso também que a gente trouxe ele no primeiro episódio. Isso é especial, cara. Isso é especial. A gente queria te agradecer muito pela tua dedicação, por não ter desistido, né, por ter abraçado a Liga também, né, e divulgar a Liga para todo mundo, né. A gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio do LigaCast, tá? E queria te agradecer, queria dizer que continue inspirando pessoas. Essas pessoas estão esperando você acordar, fazer um story, né, dizendo que está caminhando, para essas pessoas realmente se inspirarem em você. E queria dizer também que o LigaCast, você tem que seguir lá, né, @LigaCast. No YouTube também vai estar lá o link do episódio, vai estar o link do nosso Instagram. A gente vai estar organizando para subir para as plataformas também, a gente vai estar correndo atrás para submeter esse podcast para Spotify e Deezer, a gente está indo atrás dessas plataformas. O YouTube certamente vai estar lá o vídeo completo. O Instagram a gente vai estar lá bombando, sempre com cortes e vídeos mostrando a realidade, mostrando esse nosso primeiro episódio e os próximos que estão por vir. E também empresas parceiras que acreditam também que histórias como a do Nenel inspiram pessoas, né, e querem entrar com a gente nessa jornada, mande um direct pra gente aí, ou @EliasFlama, ou o professor Werner Roberto, pra gente fechar uma parceria bacana e multiplicar essa mensagem aí de pessoas que inspiram, né? Se você vê que sua empresa ela condiz com o combate à obesidade, se você entende que sua empresa ela faz parte e é responsável pelo futuro saudável da nossa sociedade, venha se juntar a gente aqui, venha para o LigaCast. É exatamente isso. Se liga na Liga e se liga no LigaCast. Até o próximo. Valeu.